E aí galera, olá meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Tudo joinha? Hoje o papo vai ser sobre tênis. E sabe aquele lance que eu tenho colocado? Eu tenho colocado assim, ó, futebol americano básico, vôlei básico. Hoje o papo é sobre tênis, o tênis básico. Então eu vou explicar, vou contar um pouquinho da história do tênis para vocês e vou explicar algumas regras básicas para que você que gosta de ver tênis e ver às vezes a bolinha viajando de lá para cá, daqui para lá e etc e tal, não saca muito, principalmente no lance de contagem de pontos. Vou pegar minha caneta aqui. O lance de contagem de pontos complica muitas pessoas. Eu vou tentar contar um pouquinho da história do tênis que eu acho interessante. E vou chegar no lance das regras, contagem de pontos, o que são os games, o que são os sets, o que você tem que fazer para vencer o jogo e tudo mais, beleza? Eu convido a você para ficar ouvindo o vídeo, ficar assistindo o vídeo até o final, não sair agora não. Compartilhar com a galera aí nos seus grupos de WhatsApp, dá uma moral, curtir o vídeo, tá bom? Me dá outras ideias, umas sugestões para que eu possa estar aprimorando também as explicações, não só sobre o tênis. Comenta aí, fala do vídeo, mas me dê sugestões de outros tênis, tá bom? Bem, assim, o tênis é um dos esportes que eu mais gosto de acompanhar. É um esporte que eu jogo 2 vezes por semana, né? Dentro do meu nível, é evidente, cada um tem o seu nível aí, né? Uns jogam muito bem, outros são sensacionais. Eu não, eu sou um nível regular para baixo, mas eu adoro jogar, eu me divirto bastante. Gosto muito do jogo de tênis, eu acho que força mental do tênis, você entrar na cabeça do seu oponente por ações que você faz, ou lances que você tem no jogo, situações que você dentro do jogo vivencia e você aprende a sair dessas situações. E isso, nossa, isso é fantástico, gente. Isso cria uma força mental assim absurda, absurda mesmo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer por alto uma história do tênis e depois a gente chega nas regras, beleza? O tênis é um dos esportes mais antigos, tá? O torneio mais antigo de tênis, pra você ter uma ideia, eu não preciso nem ler, não, eu sei que é o Wimbledon desde 1877, só pra você ter uma ideia, o torneio. Então assim, se você faz um torneio em 1877, ou seja, 153 anos desde o primeiro Wimbledon. O Wimbledon esse ano, que se eu... Aí assim, é uma notícia que eu vou dar, mas eu não tenho certeza. Eu acho que o Wimbledon esse ano foi cancelado. Mas o Wimbledon estava segurado, então eles não tiveram prejuízo em relação à disputa. E quem comprou os ingressos vai receber o seu dinheiro de volta, beleza? Tá bom? Então se você que está assistindo o vídeo aí comprou um ingresso para o Wimbledon, se não recebeu, vai receber seu dinheiro de volta, tá bom? Beleza. Esse torneio de 1877 em Wimbledon, ele abriu a discussão para a padronização das regras, porque o tênis ele é tido como um esporte inglês, de origem inglesa, mas é uma controvérsia nisso daí. Uma corrente acredita que era um esporte de origem francesa, tá? Tanto é que o nome tênis era tenez, com T-E-N-E-Z, que significa segurar e qual é? Agora, segure ou receba, tá? Então, como o nome deriva de um francês antigo, eles acreditam, quer dizer, já existia esse jogo lá, só que nas pesquisas que a gente faz, se rebatia com a mão. Na Inglaterra se usava raquete, então a forma como a gente joga é mais próxima da Inglaterra, mas o nome deriva do francês antigo, tá bom? Que é um tipo de língua. Em 1881 foi criada a United States National Lawn Tennis Association, tá? Ela foi feita para United States National Lawn Tennis Association. Foi fundada para padronizar as regras e organizar as competições, tá bom? Ele é esporte olímpico desde 1896.
aí exclusivamente masculino, apesar de que as mulheres disputavam os torneios e elas jogavam. Eu achei interessante e acho isso interessante porque assim, é uma época que se não dava a mínima para o esporte feminino. Então as mulheres já jogavam tênis em 1880, por exemplo. Então assim, eu acho isso fantástico. Só que ele foi um esporte exclusivamente masculino olímpico de 1896 a 1924. Aí, galera, ele ficou 60 anos fora da Olimpíada. Ele voltou na Olimpíada de Los Angeles, 1984. E ele voltou em 1984 como torneio de exibição. E em 1988, sim, como torneio de tênis. Por quê? Porque o sucesso foi tão grande que o Comitê Olímpico resolveu colocar o tênis no hall de esportes olímpicos, tá? Lembrando que por boa parte dos anos, até porque não tinha tênis antes, não tinha uma cultura do tênis dentro das Olimpíadas. Então os jogadores preferiam assim, não disputar o torneio de tênis. Coisa que não acontece hoje em dia. O Federer é louco para ganhar no simples, o tênis. Ele não tem medalha de ouro simples. Ele tem uma de duplas com Wawrinka, pela Suíça, e ele tem uma medalha de prata, que foi inclusive em Wimbledon. Ele era o campeão de Wimbledon em 2012, em Londres, na Olimpíada, e ele perdeu para o Murray na final, que foi o campeão olímpico. O Murray tem, que é um baita tenista, mas o Roger Federer não tem. Tá? As medidas das quadras, galera, eu vou falar isso como curiosidade, que eu acho interessante. As medidas são, assim, são 3 tipos de quadra. Um piso duro, né, que é um piso sintético e tal, de borracha ou de um outro material duro, tá? Muitas vezes usavam até carpete, antigamente isso não existe mais, porque os jogadores escorregavam, porque eles pregavam carpete, e quando o cara freava, aquele carpete corria, né? Como um tapete mesmo, e eles torciam muito o pé. Grama e quadra de saibro, tá? Só que as medidas da quadra, elas não mudam. Pra vocês terem uma ideia, assim, as medidas do comprimento da quadra, 78 pés. O lance dos pés, galera, aí é uma pesquisa mais interessante, eu pesquisei também e tal, mas assim, era a medida que era usada na época, muito ainda, porque deriva de medidas de pés, de reis, aí eles chegaram a uma medida que seria cada pé e tal. É interessante pesquisar isso daí para quem gosta dessa área. Eu acho que aí eu vou falar demais num assunto que não tem nada a ver com o jogo aqui, tá? E que são 23,77. Como são pés, então as medidas sempre vão ser em centímetros quebrados. Por exemplo, a largura do jogo de simples, 8,23 metros, que são 27 pés. Para o jogo de duplas, 10 metros e 97, são 36 pés. Tá? A área de saque, 6 metros e 40. Aí eu não peguei essa aqui, a medida em pés, tá bom? Muda o piso, mas não muda as regras do jogo e não muda também a altura da rede, essas coisas, tá bom? Ele pode ser disputado de forma individual, um contra o outro, tá? Em duplas, uma dupla masculina contra outra dupla masculina, uma dupla feminina contra outra dupla feminina, ou duplas mistas. Um homem e uma mulher contra um homem e uma mulher. Esses torneios, a maioria dos grandes torneios, todos têm esses campeonatos. Tá? E quais são os grandes torneios? São os Grand Slams, porque assim, são divididos em torneios. Tem os Futures, tem os Challengers, que são torneios que não são torneios amadores propriamente, recebem um dinheiro, mas não são torneios da ATP, Associação de Tenistas Profissionais. Tá? Os torneios da ATP são os Masters 250, que você ganha 250 pontos se for campeão. Não é 125 pontos para o vice, acho que é 130. E assim, tem os Masters 500, Masters 1000, tem o ATP Finals, que também vale 1000 pontos, e tem os Grand Slams. Os Grand Slams valem 2000 pontos. O sistema de ranking no tênis é o seguinte: você ganha um torneio, por exemplo, o Federer ganha, o Nadal ganhou Roland Garros. Todo mundo sabe, Nadal ganhou Roland Garros, beleza. No outro ano, o Nadal ganhou 2000 pontos ali, tá? No outro ano, ele defende esses 2000 pontos. Por exemplo, se ele sair na primeira rodada, ele perde 2000 pontos no ranking. Então é muito difícil você permanecer no ranking.
Você ganhar um ponto no ATP, muitos jogadores batalham a vida inteira e não conseguem entrar para disputar na ATP, e não ganham um ponto na ATP durante toda a carreira. E grandes jogadores que jogam bem. Agora imagina aí esses caras que estão ali no top 10, no top 100. Top 100, galera. Imagina aí esses aí. Esses são a ponta da ponta, da pontinha do iceberg. Tipo Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, Pete Sampras, André Agassi, Jimmy Connors, Borg, Courrier, e assim vai. Esses caras então, pensa bem, para se manter lá no topo, não é fácil não. É um esporte que usa raquete e bola, todo mundo sabe, até eu toco a bolinha aqui, mas a raquete está lá no carro, as raquetes. E ele é dividido em sistemas de games e sistemas de sets. O game é dividido num sistema de pontos interessante, 15, 30, 40, e aí você fecha um game. Então, se eu faço um ponto, não é 1, 2, 3 e 4 eu fecho o game, não. 15, 30, 40 eu fecho o game. Por que que é assim? Porque quando eles mediam, eles usavam um relógio de madeira, e a pessoa ia lá e ela girava o ponteiro para os, vamos supor, 15. Só um ponteiro e um relógio ali. Então ele girava o 15. E o outro lá tinha um reloginho dele que marcava o placar também. Estava no 0. Se ele fizesse, ele colocava no 15 também. 30, 40, opa, fechou aqui 1 hora. Então ele fazia o quê? Ele fazia um game. Para você ganhar o set, você tem que ganhar 6 games. Com a diferença de 2 games para o seu adversário. Então, por exemplo, 5-4 para mim, eu ganhei o próximo game, eu ganhei um set. 6 games a 4 para mim. Eu tô com um set 7-0. Show? Tá. Aí você vai falar assim, e se empatar em 6-6? Porque é dividido da seguinte maneira, eu saco e o meu, aí beleza, eu saquei e fiz o meu game, pá. Aí o game de saque do meu colega. O tênis é um esporte dos mais justos possíveis. E você troca também, você não joga sempre do mesmo lado não, porque pode ter incidência de vento, de sol, mais de um lado da quadra ou outro. Aí eu ganho um game, ele ganha 1, eu ganho 1, ele ganha 1. Aí, por exemplo, eu tava 5-4, igual o exemplo que eu falei antes. E ele fez 5-5, eu faço 6-5, ele faz 6-6, aí a gente disputa no tie break. O tie break ele é dividido em ponto mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Quem chegar a 7 pontos primeiro, vence. Desde que você tenha 2 pontos de diferença para o seu oponente. Então, 7-5 para mim eu ganhei. 7-6, 7-7. Vai a 9. E assim por diante, tá? Aí tem torneios que usam o tie break assim. Tem torneios que usam super tie break, que eu não vou explicar nesse vídeo agora. Tá bom? Beleza? E os torneios, como eu disse para vocês, os Futures, os Challengers, os ATPs 250, 500 e 1000, eles são todos disputados em melhor de 3. Quem ganhar 2 sets, ganha o jogo. Então, melhor de 3. Se eu fiz um set, 1-0 para mim. Se eu faço 2-0, não tem por que ter o terceiro. Eu já ganhei de 2-0. Ele não vai me alcançar mais. Até aí, beleza? Tranquilo? Os Grand Slams é melhor de 5, ou seja, eu tenho quem ganhar 3 sets primeiro ganha o jogo. Não faz sentido jogar os outros 2 sets, porque o máximo que se eu ganhei 3 sets, o adversário, se ele ganhar os outros 2, vai ficar o quê? 3-2 para mim. Então, quem fizer 3 primeiro vence nos Grand Slams. São os torneios mais charmosos, são os mais antigos e são os que dão mais pontos, 2.000 pontos, como eu falei para vocês. E os Grand Slams, só para não deixar passar, eles são o Wimbledon, que é o mais tradicional, que é disputado em Londres, Roland Garros, que é todos eles são tradicionais, né? Que é disputado na França. O Wimbledon é piso grama, Roland Garros piso saibro, e o Australian Open, que é disputado em Melbourne atualmente, que já variou muito de piso, já foi saibro, já foi piso rápido, já foi grama, mas hoje em dia é piso rápido. E o US Open, que é disputado em Nova York, que em Nova York ali é disputado o US Open, como eu falei para vocês, tá bom? Esses são os 4 mais importantes e
torneios por pontos e os mais tradicionais também. Há inúmeros outros torneios extremamente tradicionais e até mais antigos do que alguns desses Grand Slams, mas não são considerados Grand Slams. Tá legal? Beleza? Bem, o que eu tinha separado para falar aqui com vocês das regras... vou só falar mais uma coisa interessante. Então, vou sacar. Você indo para sacar, você sempre saca do lado direito e o saque tem que ser cruzado. Tem uma área de saque, um retângulo, atrás da rede você tem que acertar aquela área. Aí esse lado é considerado o lado da vantagem, é o lado do iguais, perdão, porque começa 0 a 0. Eu vou para o outro lado, é considerado o lado da vantagem. E aí eu tenho que sacar também cruzado nessa área de saque, que eu falei para vocês que mede 6,40 metros de largura, que é um retângulo. E você tem que acertar ali, beleza. Eu fiz 30 a 0, eu vou sacar do outro lado. Ou 15 a 15 eu vou sacar do lado de iguais, tá bom? Então, iguais, lado da vantagem. Sempre assim, beleza? E não só sou eu apenas que saco, o outro também. Quando a gente fala em quebrar o saque, que foi lá e quebrou a raquete do adversário, não, galera. Eu saquei, meu adversário venceu aquele game comigo sacando. Então ele quebrou o meu saque. Aí quando a gente fala em confirmar o saque, é quando eu sacando consigo vencer aquele game. Então eu confirmei o meu saque. Tá legal? Eu acho assim que com essas informações já dá para começar a assistir. Outra dica também é você assistir e ficar prestando atenção, principalmente os torneios mais simples. Os torneios que valem menos pontos, que passam em algumas TVs. Por quê? Porque nesses torneios, muitas vezes, os comentaristas explicam o básico do jogo. E muitas vezes eles não explicam também. Eu acho interessante, sempre a pessoa que estiver comentando, narrando, ela ter, assim, a sensibilidade de entender que pode estar aparecendo alguém novo ali para estar entendendo e querendo aprender o esporte. Então é por isso também que eu tenho feito esses vídeos. Então eu coloco lá tênis básico, futebol básico, rugby básico, futebol americano básico, porque muita gente procura isso na internet. Se eu procuro, raramente eu encontro. Você encontra de alguns esportes, mas outros não, passa totalmente batido. Então eu espero que tenha sido útil meu vídeo, espero que você tenha me ouvido, vindo, me acompanhado até agora, tá? São 17 minutos e 30 aí. É isso. Beleza? Espero que tenha sido útil. Beijo e abraço. Fiquem com Deus.